Seja bem-vindo para mais esse tempo de adoração a Deus. Vamos celebrar o nome do nosso Deus, que é merecedor de toda a nossa adoração. Obrigado por nos permitir entrar mais uma vez na sua casa e acolha com amor e com carinho tudo isso que temos preparado para você. Igreja Batista da Lapa, mesmo distante, conectada a você. Agora ficou mais fácil de você saber tudo o que acontece aqui na Igreja Batista da Lapa. Com o nosso novo aplicativo instalado no seu celular, a um toque, você tem acesso a tudo aquilo que fazemos durante a semana, durante o mês e o ano todo. Lá você tem acesso às notícias, você tem acesso à agenda da igreja, você tem acesso ao conteúdo, aquilo que acontece nos nossos vídeos, das celebrações, dos cultos dominicais, dos nossos canais de comunicação, o nosso site e as outras redes, e também na sua contribuição generosa em dízimos e ofertas.
Agora, você só precisa acessar IBL Lapa na loja do aplicativo do seu celular, baixar e instalar. E pronto. E aí você terá todas as informações da IBL na palma da sua mão. Nesse tempo tão difícil, Deus nos tem abençoado e protegido de uma maneira muito, muito, muito especial. E eu quero louvar ao Senhor pela generosidade dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da nossa igreja e agradecer a cada um de vocês que tem permanecido fiéis nos dízimos e nas ofertas. E agora, como um ato de louvor e adoração a Deus, quero convidá-lo a ofertar, a dedicar ao Senhor este ato de adoração. Alguém
Meus queridos irmãos, graça e paz. Bom estarmos juntos para mais uma vez podermos refletir a respeito da palavra de Deus, da orientação de Deus para a nossa vida e para o nosso tempo. A mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, ela tem por título Coram Deo, uma expressão latina que significa vivendo diante da face de Deus. Nós vamos refletir a respeito da vida do patriarca José e todo o nosso pensamento você pode conferir em Gênesis capítulos 37, 39, 40 e 41. Mas antes de mais nada, vamos orar e buscar a face do nosso Senhor. Bondoso Deus, nós nos colocamos agora prontos para ouvir a Tua voz, com a nossa mente e o nosso coração atento à Tua palavra. Dirige-nos, Senhor, conduze-nos de uma maneira que Te agrada e que cumpra os Teus propósitos para a nossa vida, para a nossa igreja, para este tempo. Assim oramos confiantes no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. A história de José, ela nos ensina que seguir a Jesus Cristo é uma coisa que precisa acontecer no chão da vida e também na totalidade da nossa vida. Na Idade Média, as pessoas acreditavam que existia dois tipos diferentes, duas maneiras diferentes de viver. E que a pessoa poderia, com maior ou menor liberdade, de acordo com a sua realidade, a sua condição, optar por um desses dois estilos de vida. Um estilo de vida que era considerada superior e muito mais elevada, que era dos que se dedicavam ao sacerdócio ou à vida de oração e contemplação e estudo nos mosteiros. E o tipo de vida escolhido pela maioria das pessoas, a vida comum, formada por aqueles que exerciam as suas atividades comuns, seculares, por assim dizer, ou seja, os camponeses, os ferreiros, os lenhadores, os alfaiates, os bancários e também outras atividades consideradas seculares, né? Quando vieram os reformadores, eles rejeitaram completamente essa separação entre vida secular e vida sagrada. Eles também se recusaram veementemente a aceitar que o chamado divino era algo dirigido somente àqueles que trabalhavam na igreja, que exerciam as funções eclesiásticas, e começaram a pregar insistentemente que a totalidade da vida humana abrange o chamado divino e que todo trabalho honesto é um ato de adoração ao Senhor. Isso abrange as atividades que compõem toda a nossa vida, a família, a carreira, as amizades, as responsabilidades cívicas e sociais, a prática da missão, o lazer, o sono, enfim, tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Por incrível que pareça, no entanto, essa conquista, essa inovação da reforma, que não foi, na verdade, uma inovação, mas um retorno às Escrituras, parece ter se perdido, ou pelo menos se perdido em grande parte da vida atualmente. A profissão deixou de ser vista, ser considerada como um chamado divino. As pessoas estão compreendendo vocação como uma escolha pessoal, de acordo com os seus desejos, sonhos e conveniências, e não como um chamado, uma vocação, uma maneira, na verdade, de responder ao chamado de Deus. O objetivo do profissional
passou a ser a realização pessoal e não o serviço a Deus e também ao próximo. O resultado tem sido desastroso, porque a vida que não é vivida perante Deus é uma vida que não encontra contentamento. Agostinho, no século V, ele captou essa verdade de uma maneira muito perspicaz quando escreveu em suas Confissões: nosso coração foi feito para ti e permanece inquieto enquanto não descansar em ti. A reflexão que estamos fazendo hoje, portanto, é um convite para corrigirmos esse erro de percurso. Somente em Jesus Cristo nós temos real e genuína satisfação. E somente em Jesus Cristo a nossa vida ela terá a fluência e a cadência que deve ter como uma vida perante Deus. Paul Stevens escreveu o seguinte: ser parte do propósito de Deus é como descer um rio com uma forte correnteza. A vida dos patriarcas, e nós temos nas últimas semanas refletido a respeito deles, aconteceu basicamente dessa maneira. A totalidade da vida daqueles homens e mulheres acontecia sob a presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. É claro que não foram pessoas perfeitas, cometeram erros e também não aprenderam de um dia para o outro o que significa viver diante da face de Deus. Em minha opinião, o exemplo mais bem-sucedido de todos é justamente o de José. A vida de José é muito conhecida até por aqueles que não têm tanta familiaridade com as Escrituras, e nós sabemos que ela não começou assim muito promissora, né? Já sabemos que José era o filho mais novo e também o filho preferido do seu pai, Jacó, porque era filho de Raquel, a esposa preferida. Ao mesmo tempo em que José recebia do seu pai um tratamento especial, ele era odiado pelos seus irmãos. Parece que ele se tornou um garoto bastante mimado. As tarefas que eram dadas para José, longe de se igualar ao trabalho duro praticado, exercido pelos seus irmãos, eram tarefas, por assim dizer, muito mais leves e muito mais simples. Basicamente, consistia em fiscalizar o trabalho dos irmãos e dedurar ao pai os erros que eles viessem a cometer. A Bíblia retrata que Jacó deu a José certa vez uma roupa especial, uma roupa de grife, que deixou os seus irmãos ainda mais contrariados e irados com ele, porque denunciou claramente a preferência que o pai tinha por ele. E as Escrituras também registram que um dia José teve um sonho, e naquele sonho todos os membros da sua família se encurvavam diante dele. Aquilo, para os seus irmãos, foi a gota d'água. Eles decidiram dar um fim em José. Pegaram o menino e jogaram ele dentro de um poço para que morresse de sede e de fome. Mas depois acabaram mudando de ideia. Tiraram ele do poço e o venderam para mercadores que estavam indo para o Egito. Depois pegaram a túnica, as roupas de José, mancharam em sangue de um animal e levaram para o seu pai e deixaram que Jacó tirasse suas conclusões. E a conclusão de Jacó foi que seu filho José, o seu filho amado, preferido, havia sido devorado por um animal selvagem. E por causa disso, Jacó amargou um período longo e terrível de luto.
Mas foi neste momento de crise que a vocação que Deus havia feito, havia dado a José, começou a ser revelada, assim como o tratamento de Deus na vida daquele seu servo. Chegando no Egito, José foi vendido para Potifar, que era um alto oficial de Faraó. Sua situação não foi uma desculpa para aceitar um estilo de vida que se contentasse com algo menos que a excelência. E em pouco tempo, José se destacou no trabalho e foi colocado para ser o administrador da casa e dos bens de Potifar. A Bíblia diz também que, além de capaz, José era um rapaz muito bonito e, por causa disso, a esposa de Potifar começou a assediá-lo frequentemente. Além das competências daquele jovem, ele também começou a revelar o caráter que tinha, o caráter que estava sendo formado nele da parte de Deus. Gênesis 39, 8 e 9 registra a resposta que ele deu à mulher. Diz assim o texto: José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A vida de José se manifestava cada vez mais como uma vida perante a face de Deus, o que incluía a sua profissão, a sua maneira de lidar também com a sua sexualidade. Mesmo assim, a esposa de Potifar armou uma cilada e investiu pesado, de maneira que José teve que fugir, deixando para trás nas mãos dela a sua túnica. A mulher, com raiva, inverteu toda a situação e fez uma denúncia de assédio sexual usando a roupa de José como prova. E o resultado foi que aquele jovem rapaz, aquele jovem patriarca, foi parar mais uma vez dentro de um poço. Dessa vez, uma prisão. Mas na prisão, ele também se destacou por sua conduta, pelo seu caráter, pelo seu serviço, e caiu nas graças do carcereiro, do administrador da prisão. José, cada vez mais, vai nos ensinando que a totalidade da vida perante a face de Deus inclui também e principalmente os momentos ruins da nossa trajetória. Além dos talentos naturais da vida de José, da vida que José tinha perante a face de Deus, o Senhor conferiu a ele uma competência sobrenatural, o dom de interpretar sonhos. Um dia, ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, que por algum motivo foram lançados para cumprir um período temporário de prisão. As notícias foram ótimas para o copeiro, mas péssimas para o padeiro, que mais tarde foi condenado à morte, foi executado. Em Gênesis 40, de 3 a 15, temos o registro das palavras de José para o copeiro. Dentro de 3 dias, o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó para que ele me tire desse lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nessa prisão, onde fui lançado sem motivo justo. A interpretação dos 2 sonhos
foi muito precisa, ela se cumpriu realmente. Mesmo assim, o copeiro se esqueceu de José por um longo tempo, até que o próprio Faraó, a quem ele servia diretamente, teve um sonho e ficou extremamente aflito, principalmente quando os seus próprios conselheiros, os grandes sábios do Egito, não souberam interpretar, não souberam dizer para o Faraó o que aquele sonho significava. Foi ali que o copeiro acordou, contou sua experiência com José na prisão e indicou o rapaz para resolver o problema do Faraó. Imediatamente, o Faraó mandou trazê-lo da prisão e pediu que ele interpretasse o sonho. E nesse momento, nós encontramos nas Escrituras duas afirmações surpreendentes, daquelas que nós nunca devemos nos esquecer. A primeira veio das palavras do próprio José, está registrada em Gênesis 41:16. Diz o seguinte: José respondeu: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao Faraó e acalmá-lo. José compreendeu pelo sonho do Faraó que o mundo passaria por um período de muita prosperidade durante 7 anos, mas esse período seria substituído, haveria de dar lugar a um outro período de mais 7 anos, nos quais haveria uma crise de abastecimento que resultaria numa fome sem precedentes. E José se adiantou e aconselhou o Faraó a nomear alguém de confiança para administrar a safra durante aqueles anos de prosperidade, de maneira que nada faltasse quando a crise chegasse. A segunda afirmação importante veio da boca do próprio Faraó, está registrada nos versículos 38 a 40 do mesmo capítulo. Por isso o Faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, preste bem atenção, sem dúvida há nele o Espírito de Deus. Então Faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Você ficará encarregado de minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. Por que essas afirmações são tão importantes para nós? José afirmou a Faraó que Deus era a fonte da sua capacidade de interpretar os sonhos e Deus agiria para acalmar o Faraó. E com isso, nós aprendemos algo muito, muito importante, muito especial para a nossa vida, sobretudo nos momentos difíceis. O nosso Deus é um Deus que intervém. Ele se envolve em nossa vida. Ele participa, Ele está presente nas nossas lutas. Ele não nos deixa desamparados, nenhum momento sequer. Ele age sobre as nações, Ele age sobre os lares, Ele age sobre a vida de cada pessoa, sobre as circunstâncias, quer seja reconhecido por isso, quer não seja. Como declara o Salmo 127, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão.
Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Faraó, por sua vez, era o governante do Egito. Ele tinha a responsabilidade direta pelo bem-estar da nação e teria também a responsabilidade indireta pelos povos ao redor que dependeriam tanto do Egito no futuro. Isso incluía a família de Jacó, que representava o povo de Deus na terra. E ali nós aprendemos que assim como Deus cuidou do seu povo no passado, podemos ter a convicção de que Ele cuida dos seus filhos no presente e sempre cuidará dos seus filhos no futuro. Além do mais, e surpreendentemente, Faraó reconheceu a presença, o sotaque de Deus nas palavras de José. Ele acreditou na interpretação do sonho, ele acatou a solução que foi proposta por José e imediatamente nomeou o próprio José como o superministro do Egito. José, a partir daquele momento, seria responsável pela agricultura, seria responsável pela infraestrutura, seria responsável pela economia. Ele não tirou José da prisão, e é importante compreendermos isso. Ele não tirou José da prisão por ser José um homem religioso. No começo, Faraó se dispôs a ouvir José porque foi informado a respeito das competências dele. E foi só depois que o Faraó reconheceu que havia naquele rapaz algo muito maior, alguém muito maior, e ele se surpreendeu e se submeteu. Ele compreendeu que era o próprio Deus que estava com José, conferindo a ele sabedoria, graça e discernimento. E isso fez toda a diferença e nos leva a mais uma verdade. Quando trabalhamos para a glória de Deus, nós tornamos a glória de Deus visível para as pessoas. José sabia que seus dons e seus talentos haviam sido recebidos por Deus, da parte de Deus, como dádiva, como presente da sua graça. José agia no seu dia a dia de acordo com os valores do reino de Deus. José confiava que os resultados seriam determinados e garantidos por Deus. E, sobretudo, José estava determinado a reconhecer e a conferir a Deus toda a glória. Sabemos que José era notável porque Deus fez dele um homem notável. Mas também sabemos que Deus foi percebido porque José foi percebido primeiro como um servo fiel que era. Deus foi percebido na vida de José porque toda a vida de José era vivida perante a face de Deus. Portanto, José nos ajuda a compreender que a nossa vida não está e nem pode ser dividida em caixinhas, em departamentos. Para Deus não existe esse negócio de secular e sagrado, nem de público e privado. A vida de fé, ela não está e nunca estará separada do exercício da nossa profissão,
da nossa sexualidade, do lazer, da gestão dos nossos recursos financeiros e também da opinião política que venhamos a ter. A verdade divina, ela sim, deve dirigir todas essas áreas. Ela deve dirigir a totalidade da nossa vida. E a vida do cristão deve ser uma vida totalmente consciente e intencional. A vida do cristão deve ser uma vida corandel. Diante da face de Deus é que nós vivemos. Sabemos que, ao receber o Evangelho, nós fomos presenteados com o céu, com a salvação eterna, com um futuro eterno na glória. Mas também sabemos, através do Evangelho, que ao recebermos a Cristo, ao entregarmos a nossa vida a Ele, ao nos tornarmos um novo ser humano por meio da obra do Espírito Santo em nossa vida, nós nos tornamos cidadãos do seu reino que está presente na terra e devemos viver os valores do Evangelho, os valores do reino de Deus aqui e agora, no chão da vida, nas realidades concretas. Somos chamados para sermos sal e luz. Reconhecemos que a vida humana é um chamado divino que abrange tudo. Ou, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Sabe o que isso significa? Que esteja você agora num momento alto ou baixo da sua vida, viva perante a face de Deus, viva segundo os valores do Evangelho, siga o exemplo imperfeito de José, siga o exemplo perfeito de Jesus. Acolha a sua vocação para viver na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus, de uma maneira que abranja a totalidade da sua vida. É o meu desejo, é a minha oração para você, para nós todos, para a Igreja Batista da Lapa, para que o Senhor seja honrado e louvado e para a nossa alegria. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com a tua vida. Que Deus te abençoe. Senhor Deus e Pai, eis a nossa vida, o nosso desejo de vivermos perante a tua face, o nosso desejo de vivermos em cada situação, em cada momento, em tudo aquilo que fizermos, para tua glória, segundo os valores do teu reino. Ajuda-nos, capacita-nos, abençoa-nos e glorifica o teu nome através do nosso viver. Em nome de Jesus, amém, amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bom e eterno Pai, e as riquezas da consolação e também da comunhão do Espírito, seja com todos nós. Amém. Pai nosso do céu.
Queridos irmãos, uma notícia muito feliz. Retornaremos os nossos cultos presenciais a partir do último final de semana do mês de setembro, dias 26 e 27. E por que esses dias? Porque também celebraremos o aniversário da nossa igreja. Então se prepare para estar aqui conosco neste tempo que será de grande alegria, de muita festa, de muita celebração e poderemos nos ver, ainda que não nos abraçar, mas poderemos estar um pouquinho mais perto uns dos outros e será uma bênção. Aguarde, logo mais nós traremos um pouco mais de detalhes quanto à programação. Deus abençoe a todos vocês.